Paz do Senhor, amados, estamos juntos mais uma quarta-feira, já na reta final de 2020, para compartilhar a palavra do Senhor. E o texto que eu gostaria de meditar juntamente com vocês hoje está em Mateus, no capítulo 20, onde Jesus aqui então faz uma explanação usando a parábola dos trabalhadores na vinha e diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhes: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1 décima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lindo esse texto. Muito ensino tem do Senhor para nossa vida, eu sempre digo isso, né? E é verdade, porque dependendo da forma que você olhar e para aquilo que você quer absorver, o Senhor aqui tem vários ensinamentos para nossa vida. Mas hoje eu quero ir diretamente para o assunto central, né, desse texto. E é muito interessante que nessa época, na época específica da colheita da uva, era normal que os trabalhadores fossem avulso, né? Assim como tem muitos hoje em dia, principalmente na estrada, quando você passa, você vê esses trabalhadores diaristas, né? Que estão ali esperando, saem cedo de madrugada praticamente, e ficam ali na beira da rodovia, esperando que apareça a oportunidade de trabalho, e tudo é ajustado ali, na hora, naquele momento, por quanto vai ser o dia para descarregar uma carga que seja. E assim foi com esses trabalhadores que estavam ali esperando para serem contratados por um dia de serviço. E era assim, a paga de um dia, das 6 da manhã às 18 da tarde, era pago 1 denário, que era equivalente a tantas horas, das 6 da manhã às 18 da tarde de trabalho. E o dono da vinha, então, ele saiu para assalariar, para angariar, para contratar seus trabalhadores para a colheita. E ele ajustou, houve uma combinação ali com esses trabalhadores do primeiro grupo. Eu quero falar especialmente de 3 grupos aqui, poderia até falar de 4, mas 3 especialmente. E ajustou com esses trabalhadores 1 denário e mandou-os para vir. Então, olha, vocês vão trabalhar por 1 denário. Tudo bem? Vocês vão, então, pelo esforço do trabalho de vocês hoje, eu vou pagar 1 denário de salário.
aquilo que você produz, você recebe. Aquilo que é normal, né? Você contrata uma diarista para ir na sua casa e ela espera no final do dia, depois de ter limpado a sua casa, receber ali pelo valor ajustado previamente. Se você leva sua roupa para lavar, você espera ter a sua roupa lavada, passada, e a pessoa espera receber o valor ajustado por aquele serviço que foi combinado. E por esse grupo também foi assim, ajustado previamente. Vocês não passam um dia trabalhando e, em contrapartida, vocês vão receber um denário. Esse grupo, especialmente, já fazendo analogia, já fazendo trazendo à baila aquilo que espiritualmente o Senhor quer nos ensinar, nós podemos fazer a comparação deles a exatamente o grupo que espera que, através da obediência e a ritualística da lei, o cumprimento literal da lei, eu vou ser beneficiado. É aquele que espera que, se eu fizer, eu vou receber a paga. Se eu cumprir o rito, eu vou receber a contrapartida da bênção de Deus. É aqueles que acham que se toma lá da cá. É aqueles que esperam que, cumprindo toda a lei mosaica e seus estatutos incluídos, eu vou receber a bênção de Deus. E dentro desse pacote, a gente não poderia deixar de mencionar os fariseus, né? Os saduceus, aquele grupo extremamente religioso, que eles estão muito presentes hoje dentro das igrejas, né? A gente pensa só no judaísmo, mas não, eles estão hoje no meio de nós e cada vez mais querendo impor ritos, cerimônias, cultos, ainda judaizantes, né? Querendo imprimir usos e costumes e dizer para o povo que, olha, se você fizer assim, assim e assado, Deus vai te abençoar. Se você fizer desse jeito, Deus é com você. Como se Deus tivesse escravo a esse tipo de conduta. Olha, se você faz assim, eu te pago. Se você faz assim, é um salário. Dessa forma, ainda eles estão achando que eu estou contratando e sendo contratado por Deus, movidos pelo senso de justiça própria, merecedores, né? Buscando um aval, buscando o mérito, o merecimento. Eu mereço porque eu trabalhei, eu mereço porque eu sou, eu mereço porque eu cumpro. Então Deus vai me abençoar porque eu sou aquele cumpridor dos bons costumes, da palavra, dos preceitos, sei cantar os hinos e os coros, eu não faço mau juízo de ninguém, sabe? A pessoa que está todo o tempo se justificando e querendo encontrar em si méritos para justificar a bênção de Deus e que Deus tem a obrigação de abençoar, cheios de justiça própria e descartando que a graça é favor e merecido. E aí vem o grupo número 2. O grupo número 2 que são chamados ali, e aí eles saem, ide também para a vinha, e vos darei o que for justo, saindo pela terceira hora. E viu na praça um grupo de desocupados. E ele encontra pessoas ali que ainda não tinham conseguido trabalho naquele dia. E já era meio-dia, 3 horas da tarde, se aproximando, hora sexta e hora nona do calendário ali, do horário do judaico. Quer dizer, já era meio da tarde e a coisa não tinha acontecido, não tinham arrumado trabalho, estavam, a palavra diz, literalmente desocupados. Mas eles não estavam na vadiagem. Eles estavam desocupados ali, esperando que alguma coisa acontecesse na vida deles. E esse segundo grupo, eu percebo como a grande maioria, como sendo o maior grupo dentro da comunidade cristã, dentro do povão de meu Deus, né? É aquele povo que tá o tempo todo assim, Deus é bom, Deus vai fazer, porque aqueles que estão com Deus dá tudo certo. Sabe aquele discurso que a gente sempre escuta? Não, porque eu creio em Deus e eu creio em Deus. Se eu creio em Deus, vai dar tudo certo? E joga pra cima e deixa que Deus chuta, né? Vai dar certo. Aqueles que são de Deus, olha,
Deus não tem erro. É o espírito da grande maioria. É o que passa no coração da grande maioria. Assim, se você crer em Deus, tá tudo garantido. É o espírito da multidão, né? É a multidão que estava perto de Jesus querendo que alguma coisa acontecesse. Se respingar em mim, eu vou estar no lucro. E nós sabemos que, embora no meio da multidão as coisas aconteçam, mas Jesus, ele trata de forma particular. Jesus quer ver quem toca ali as vestes de uma maneira especial e ele sabe quando dele sai poder. Mas veja, a multidão estava apertando ele durante longo caminho. Mas quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou Jesus com uma fé totalmente transbordando no seu coração, Jesus sentiu. E eu lhe digo, por mais que Jesus esteja passando e vendo a multidão e fazendo os milagres e que todos são abençoados na presença de Jesus, mas Jesus está preocupado e atento exatamente à forma que você se comporta e não a mais um no meio da multidão que está dizendo, eu creio em Deus, está tudo bem, se eu estou com Ele, está tudo certo, está tudo legal. Não, Ele espera mais. É aquele, você não pode ficar no meio daquele grupo que tá tudo legal e você não é aquele que cheira e não fede, você tá no meião. Não podemos, né? Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, dar gosto realmente na vida das pessoas. E aí vem o terceiro grupo, que esse é realmente onde se revela o coração de Deus totalmente, né? Versículo 6, e saindo por volta da hora 1/10. Veja, é o 44 do segundo tempo, sabe? Da prorrogação. Ali tá. Eu nem sei se a prorrogação é de 44. Você não entende nada de futebol, então tô falando bobagem. Melhor eu ficar aqui na hora 1/10 mesmo. A hora 1/10 era às 17 horas. O expediente terminava às 18. Às 17 horas, ele manda a gente trabalhar na vinha. Ele fala, vão lá. Às 17 horas, saindo por volta da 1/10, encontrou outros que estavam desocupados. E ele pergunta, viu, por que vocês não foram trabalhar? E respondem para ele, porque ninguém nos contratou. A gente não foi, não porque não quis, não porque a gente tá aqui esperando, sabe, eu batendo papo, batendo figurinha, jogando bolinha de gude. Não, nós não fomos porque nos faltou oportunidade. E aí ele fala, então a oportunidade chegou. Ainda que talvez aos olhos dos outros, tardiamente. Ainda que aos olhos dos outros, no último momento. Mas eu cheguei. Vão para a vinha. E eles vão. Percebam que esse grupo aqui, eles não falam para Jesus, mas... para o dono da vinha. Mas quanto que a gente vai ganhar? Viu? Mas até que horas nós vamos ter que trabalhar? Nós vamos ter que fazer hora extra? Nós vamos ter que trabalhar até às 20? Viu? Mas o que o senhor está esperando? O senhor vai pagar quanto pra gente só por 1 hora de trabalho? Eles não fazem perguntas, eles não questionam nada, eles não ficam esperando, perguntando o que é que nós vamos perder, o que é que nós vamos ganhar. Eles simplesmente acolhem aquela oportunidade, abraçam aquela oportunidade que estava lhe sendo dada de bom grado, com o coração feliz, porque esse grupo é o grupo dos publicanos, né? É o grupo dos pecadores, é o grupo dos aflitos, é o grupo dos desesperados, é o grupo daqueles que entendem que, meu Deus, se o Senhor não intervir na minha vida, eu não tenho esperança. É o grupo dos gentios, os estrangeiros, os jogados para fora, que a promessa era para o grupo seleto, para o grupo que impõe regra, para o grupo que tem que ter contrato de trabalho, para o grupo que tem que ter hora X, para o grupo que tem que ter, olha, eu não vou trabalhar nem 10 minutos a mais, porque eu sou um grupo meritório, eu tenho muita honra, muita dignidade, eu sou muito capacitado para esse tipo de trabalho. Esse grupo não, esse grupo eu falo, olha, a gente não teve oportunidade até agora. Nós estamos aqui esperando que algo aconteça na nossa vida. Somos aqueles que não fomos escolhidos, todos foram escolhidos na nossa frente. Passaram aqui, chamaram eles, o A, o B, o C, nós não. Nós estamos aqui até agora, temos família para sustentar, temos filhos, temos esposa.
e estamos aqui esperando que alguém nos dê oportunidade. Então, esse dono da vinha, cheio, né, de unção e revelando o caráter, o coração de Deus, fala então, e de vós também para a vinha. E ao cair da tarde, chega o momento do pagamento. Ô, dia bom, todo mundo quer esse pagamento, né? Esse horário é a hora que todo mundo fica feliz, o coração fica alegre, a pele reluz, né? Todo mundo espera esse dia, porque a gente sabe das nossas obrigações e de tudo que a gente tem para honrar. E, para surpresa do grupo da justiça própria, daqueles que acham que eles tinham muito valor e merecimento, né? Porque, afinal de contas, trabalharam o dia todo debaixo do sol, como eles mesmos vêm dizendo, justificando o merecimento deles. O dono da vinha manda que comece a fazer o pagamento dos primeiros pelos últimos. Aí pensa assim, não, vai começar pelos últimos porque o valor é pequeno, já começa liberando esse povo logo para depois, né? E ele fala, não, eu quero que pague igual. Porém, pensaram que receberiam mais. Porém, receberam 1 denário cada um. Todo mundo recebeu igual, independente do que trabalhou 1 hora, os que trabalharam 3 horas e dos que trabalharam o dia inteiro. Deus, o Senhor Jesus ensina aqui que a retribuição foi a mesma, independente do esforço de cada um. Independente se o cara é bispo, se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é membro, se nem na igreja vai, a retribuição foi a mesma. Você pode ser o cara mais estudioso da Bíblia do mundo e o seu vizinho do lado nem na igreja vai. E Deus derrama a bênção na vida dele, prospera ele, a vida dele é uma vida de bênção. E isso desperta em você um sentimento ruim, isso desperta em você um sentimento amargo de inveja, porque a justiça própria, ela é o nascedouro, ela é o berço da inveja. Quando a gente começa a achar que nós somos merecedores, que nós somos dignos, que nós somos capacitados, que nós somos honrados, que nós temos até a bênção de Deus, a gente começa a achar que quando a coisa acontece na vida do outro e não acontece na nossa, na proporção que nós achamos que ela deveria acontecer, começa a nascer no nosso coração um solo fértil para a inveja. E a inveja, ela é não só eu querer o que o outro tem, mas querer o lugar do outro e às vezes até mesmo querer ser o outro. E isso é um campo muito minado, que você não percebe, começa numa coisa tão pequena, às vezes é um acessório e dali a pouco você realmente está querendo ser como aquela pessoa é e não consegue nem mesmo se reconhecer dentro desse cenário. E é algo extremamente preocupante. E aqui, para você ter ideia, a ideia deles é a gente trabalhou mais, então a gente merece ganhar mais. E ele falou, o dono da vinha falou assim, por que vocês pensam dessa forma? Eu não combinei com você 1 denário? Eu estou pagando o que foi combinado. Eu não estou lhe fazendo nenhum tipo de injustiça. Eles se sentiram injustiçados, porque aquele outro trabalhou somente 1 hora. E nada lhe foi nem ajustado, mas de bom grado eles foram trabalhar, independente, sem nem saber se eles iam trabalhar até mais ou menos. Simplesmente eles foram atendendo o chamado. Às vezes nós queremos achar que Deus tem a obrigação de fazer as coisas na nossa vida, porque nós somos o que somos. Porque nós pensamos ser até mesmo mais do que somos. Porque nós fazemos uma ideia da nossa própria existência que vai muito além do que Deus, às vezes, nos coloca um espelho na frente para enxergar as nossas rugas e os nossos defeitos. E ter um confronto com a nossa própria insignificância diante de Deus. Quando você vai lendo os evangelhos, e eu sempre digo para você não ter o equívoco, o evangelho é propriamente Jesus. Mas quando você vai lendo os evangelhos, você vai percebendo que por onde Jesus passava, ficava um rastro de bondade e de transformação nos corações.
Por onde Jesus passava, as pessoas não permaneciam da mesma maneira, mas havia uma transformação de cenário e onde ele estava, havia algo extremamente bondoso, caridoso e transformador na vida das pessoas, para mais, né? Multiplicando para sempre agindo, tirando o melhor, despertando o melhor no coração das pessoas. Mas também a gente vê que quando isso acontece, que quando eu vejo a vida do meu irmão prosperar, quando eu vejo a vida do outro ir para frente, quando eu vejo ele ser abençoado, e isso não promove alegria no meu coração, isso não desperta um bom sentimento de felicidade, de contemplação, de maravilha dentro de mim, isso significa que tem algo errado. Isso significa que talvez eu esteja trilhando esse caminho da justiça própria e a inveja esteja brotando dentro do meu coração. E a graça de Deus, que é favor imerecido, que Ele dá para quem Ele quiser, faz na vida de quem Ele quiser, na medida que Ele quiser, esteja me soando como injustiça da parte de Deus. Como assim? Deus está fazendo na vida dele? Deus está abençoando ele? Ele nem serve a Deus, ele nem vai na igreja. Como pode? Como pode? Deus é bom, ele faz do jeito que ele quiser. Deus derrama da graça, da misericórdia dele sobre a vida de quem ele quiser. Ele não deve explicação para ninguém, nem para mim e nem para você. Deus não é nosso devedor, ele não tem que me explicar nada, ele não me deve nada, ele não te deve nada. O problema é que a justiça própria do ser humano, né? Nosso senso de justiça própria, aquilo que nós pensamos a nosso próprio respeito, dos nossos méritos, que nós somos conquistadores, o que nós conquistamos por esforço, né? Muito trabalho, muito estudo, gera maldade, perversão no nosso coração. Isso é um fato. Cada vez que você começa, porque eu conquistei, porque eu fiz, você vai vendo que isso vai te endurecendo e que você vai achando que você merece mais do que a pessoa que está ao seu lado, aquele que estava à beira do caminho e que ninguém quis contratar ele até a hora 1/10, até quase acabar o dia. E talvez ele fosse levar para casa nem o suficiente para comer. Mas pela graça, pela misericórdia de Deus, ele recebeu o equivalente a um dia de trabalho, porque o Senhor conhece as necessidades de cada um, porque ele é generoso, porque ele é maravilhoso, e ele nos faz transbordar, segundo a sua misericórdia, todos os dias. E o interessante, quase já concluindo, é que aquilo que Deus chama de bondade, alguns chamam de injustiça. Aqui ele pergunta: amigo, não te faço injustiça. Não é o que combinaste comigo, um denário? Toma o que é teu e vai. Com o coração amargurado ele foi, né? Ele deve ter ido murmurando, rabugento, reclamando, porque ele trabalhou debaixo do sol o dia todo e ele foi igualado. Essa postura de como assim ele me igualou àquele outro? Por que ele achou que ele era superior? Porque ele trabalhou mais? Qual é o problema de trabalhar mais? Ainda bem que pôde. Ainda bem que teve a oportunidade. Por que isso te incomoda? Porque você tem que trabalhar mais do que o outro. Por que isso te incomoda? O fato de você ser igualado a alguém. O que isso trata no seu coração? Por que você tem que ser maior do que alguém? Aqui a lição é: o último será o primeiro e o menor também será o maior. Portanto, não fique se preocupando se você é o primeiro ou se você é o último. Porque realmente quem crê na graça tá pouco se importando com essa questão meritória. E se você tá se preocupando com o seu mérito, com aquilo que as pessoas falam de você, se elas aplaudem você, se elas elogiam você, se elas reconhecem você, vou te dizer uma coisa: você não conhece a graça, você tampouco foi visitado por ela. Porque se fosse,
Você não estaria preocupado com o aplauso e com o reconhecimento de ninguém. Você estaria feliz com aquilo que Deus pensa a seu respeito e com aquilo que Ele te dá na medida da tua necessidade. Não se compare, não fique se preocupando se discordam, se concordam. Preocupe-se em agradar a Deus e não em achar injusto aquilo que Deus tem feito. Porque se você pensa nisso, que é injusto ou que é justo, eu vou te dizer. Preocupe-se se realmente você foi visitado pela graça de Deus, que é favor imerecido sobre a tua vida. Porque se você realmente conhece a sua condição de pecador, o apóstolo Paulo, eu até marquei aqui para eu não esquecer, ele diz assim: desventurado homem que sou. Se você conhece a sua condição de pecador e pensa, desventurado homem que sou, você entende também que você é o maior beneficiário por ser visitado pela graça, pela presença, pela plenitude de Deus. E eu te digo, só a graça limpa o nosso olhar. Só a graça limpa o nosso olhar e nos faz perceber que eu não tenho que olhar pela justiça própria, por esse caminho, e me tira do caminho da maldade, da perversão, da perversidade, porque se eu trilhar esse caminho, querendo encontrar os meus méritos, querendo encontrar aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu fiz para merecer, que eu faço, que eu tenho que ser abençoado porque eu cumpro todos os requisitos e porque eu sou muito esforçado, eu estou me divorciando totalmente daquilo que é a graça. Eu estou querendo cumprir a lei e querendo que Deus me abençoe porque eu cumpri a lei. Nada a ver mais com aquilo que a graça faz por mim, que é favor imerecido e Ele abençoa e beneficia a quem Ele quer. Para eu encerrar, fica a pergunta: ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Será que nós ficamos maus e deixamos a maldade entrar no nosso coração porque Deus é bom com alguém? Porque Jesus é bom e misericordioso na vida de alguém? Isso faz com que o nosso coração fique perverso e desperte maldade em nós. Frustração, indignação, revolta, murmuração, comparação. No nome de Jesus, não. No nome de Jesus, que a bondade do Senhor desperte o melhor em você. Que você ame a bondade de Deus, não só para com a sua vida, mas para com todos aqueles em que você vê ela sendo derramada. Que você fique feliz ao ver alguém sendo abençoado por Deus, alguém sendo próspero por Deus, alguém tendo a sua vida transformada por Deus, e que você não fique pensando, quando é que isso vai acontecer na minha vida? Não deixe isso acontecer com você, não deixe esse pensamento permear o seu coração, mas fique feliz e diga: meu Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a graça dele me basta, e eu sei que o meu Redentor vive. Por fim, ele se levantará sobre a terra e ele irá de me abençoar. Quando esse dia chegar, eu vou ficar muito feliz também. Que essa palavra tenha falado com você, que você ame a bondade de Deus, que você seja feliz por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de todos e principalmente na sua. E quando isso demorar a acontecer, que os seus olhos continuem sendo bons diante da bondade de Deus. Ósculo Santo, Deus te abençoe e até semana que vem. Deixe a sua curtida aqui, seu comentário, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deus te abençoe.